do sentimento de vingança, desejando que os seus inimigos sejam estraçalhados. É interessante nós observarmos, por exemplo, no Salmo de número 137, a tristeza dos salmistas é tão grande que eles desejam o pior para os seus inimigos, dizendo assim: quem dera se alguém pegasse uma pedra e esmagasse a cabeça dos filhos da Babilônia. Eles estão cantando isso para Deus, eles estão expressando aquilo que se passa no seu coração para Deus. Os salmos são a transparência da alma diante de Deus. E por isso, o Salmo de número 42, há quem diga que foi Davi quem o escreveu. Quando ele estava fugindo de Absalão, e Absalão, seu filho, o caçava como um dos seus piores inimigos. E Davi, exilado, quando Saul caçava Davi, deixando ele como um dos seus piores inimigos, e Davi, exilado nas terras do norte, compôs o Salmo de número 42. Alguns rejeitam esta afirmativa pelo fato de que os lugares aonde Davi se escondeu, aonde Davi fugiu de Saul, geograficamente não batem com a descrição daquilo que acontece no Salmo de número 42. Quando o salmista diz assim no versículo de número 10 e no versículo de número 11, no versículo de número 7, quando ele diz que do abismo as águas chamam as torrentes, no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões precipitam sobre mim. O que o versículo de número 7 está mostrando para nós é que o salmista está exilado nas regiões do norte de Israel, aonde escorrem-se as muitas águas, os rios, aonde vêm as muitas águas que desagam sobre Israel. E ali ele está exilado no norte. E por onde Davi passou diante do seu exílio, fugindo de Saul, ele não passou pelas terras do norte geograficamente. Por isso, uma segunda via de pensamento diz que o Salmo de número 42 é dos filhos de Corá, ou os filhos de Coré. Quem são os filhos de Corá? Quando nós olhamos para o livro das Crônicas, no capítulo número 20, versículo número 19, segundo as Crônicas diz para nós, no capítulo 20, versículo 19, que os filhos de Corá eram uma família de levitas e cantores que serviam no templo. Os levitas eram uma espécie de pessoas consagradas ao serviço do santuário. Eu sei que de vez em quando também é muito comum nos nossos dias nós chamarmos quem canta de levitas. Mas os levitas da antiga aliança não tem muita coisa a ver com os cantores dos nossos dias. Os levitas aqui na antiga aliança eram pessoas que cuidavam da manutenção do templo. Eles limpavam, eles confeccionavam, eles costuravam, eles cantavam, eles compunham, eles tocavam. Eles faziam todas as tarefas e a sua vida era plenamente voltada ao serviço da casa de Deus, consagrados ao Senhor. A família de Corá era uma família de levitas que estava na casa de Deus de geração em geração, adorando, servindo, compondo, cantando, louvando. E alguns dizem que o Salmo de número 42 é de autoria de um dos filhos de Corá. Embora haja esse pequeno embate, eu não gostaria que os irmãos perdessem a sua atenção por causa disso nesta noite. Mas ao que tudo nos indica, e que podemos destacar com muita certeza aqui nesta noite, é que, como eu já disse, esse salmista estava exilado nas terras do norte, entre os seus inimigos, que não tinham compaixão, não tinham empatia, não tinham o mínimo de misericórdia com este que estava exilado em terra estranha. Era muito comum quando um judeu era exilado ou estava passando por momentos de apuro nas mãos dos seus adversários. Os seus adversários os oprimirem com estas frases: onde está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Os perguntavam, não como uma forma de provocá-lo para exercitar a sua fé, mas como uma maneira de humilhá-lo. Onde é que está o seu Deus que não te livrou deste exílio? Onde é que está o seu Deus que não te livrou desta aflição? Onde é que está o seu Deus que não te livrou deste momento de dificuldade? É a mesma coisa, como eu já citei, que aconteceu no Salmo de número 137. Quando os caldeus olhavam para os judeus assentados nos rios da Babilônia e com deboche diziam: cante uma das suas canções de Sião. Faz aí uma música para a gente poder dançar para os nossos deuses. Era isso que eles queriam dizer. Porque os judeus eram humilhados quando estavam nas mãos dos seus adversários. E esse salmista estava entre os seus inimigos, sem empatia, sem compaixão e sem misericórdia.
Este salmista, em terceiro lugar, tem grande expectativa de voltar à casa de Deus. Pois quem é ele? Muito provavelmente ele era espécie de um líder das grandes comissões no tempo de peregrinação em uma das festas descritas na lei mosaica, quando os judeus deixavam qualquer lugar de Israel para subir a Jerusalém em uma das 3 festas para poder adorar e bendizer ao nome do Senhor. Eles iam em caravanas e havia os líderes que iam na frente, motivando o povo, dizendo: cantem mais alto, louvem mais alto, regendo as pessoas, provocando-as a adorar a Deus. Muito provavelmente este salmista era um dos líderes desta grande caravana, pois ele mesmo diz assim: eu me recordo dessas ocasiões dentro de mim, e a minha alma se derrama em profundo pranto, de como caminhava eu junto da multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa do meu Deus. Ele sente saudade do tempo em que liderava as grandes caravanas em direção à casa de Deus. Ele tem grande expectativa de voltar à casa do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer algo muito provocante à nossa fé aqui nessa noite. Alguns anos atrás nós enfrentávamos uma grande pandemia no nosso país. E quantos crentes, pastor Carlos, não fizeram manifestações nas redes sociais e cartazes enquanto as igrejas estavam fechadas, dizendo assim: eu quero a minha igreja aberta, eu quero cultuar, que saudade de ir para a igreja. E hoje a igreja está aberta nos dias de culto, e é difícil você colocar um número como esse em dias de semana dentro da igreja, porque as pessoas desvalorizam o estar na casa de Deus. Elas só dão valor quando perdem. Mas este salmista aqui não. O seu desejo pela casa de Deus é fervente no seu coração. Desde quando ele tinha, e agora pelas circunstâncias da vida, como ainda não tem mais, ele clama a Deus dizendo: eu quero voltar aos teus atos, eu quero voltar à sua casa, eu quero pisar no lugar da tua casa, eu quero adorar ao Senhor. A razão pelo qual este salmista está tão esmagado pela tristeza é que este exílio o privou da casa de Deus. Ele não pode estar na casa de Deus que é o seu prazer, que é o seu alento. Ele não pode estar na casa de Deus que com grande paixão cultuava ao Senhor. E por estar longe da casa de Deus, quando nós olhamos para a vida deste salmista, o exílio fomentou um grande embate em seu ser. Um grande embate entre a fé e a razão. Dentro do Salmo de número 43 a 42, há um grande antagonismo descrito neste salmo. Entre temores e esperança, alegrias e tristezas. De um lado nós temos grandes tristezas, grandes temores, grandes angústias. Do outro lado nós temos uma fé com grande alegria, com grande esperança e com grande expectativa no Senhor. Olhar para este grande embate armado no seio deste salmista é perceber que a razão, armada pela tristeza e revestida pelos temores, estão fazendo uma pressão sobre este salmista externo, para poder de alguma maneira questionar as expectativas da fé interna. A razão armada pela tristeza, revestida pelos temores, está fazendo uma grande pressão com grandes questionamentos à fé deste salmista. O grande conflito consiste quando as pressões externas tentam a todo custo colocar em xeque a fé interna deste salmista. O que está acontecendo ao seu redor está o provocando a duvidar do cuidado de Deus. Está o provocando a duvidar que Deus ainda está no controle da sua vida. Tudo que está acontecendo ao seu redor está o provocando a desmoronar a sua fé interna. As circunstâncias gritavam para ele: quando? E os seus inimigos gritavam: onde? As circunstâncias gritavam para o salmista: quando você vai poder voltar à casa de Deus? Quando você vai cultuar de novo? Quando você vai adorar a Deus de novo? Quando você vai louvar o nome do Senhor de novo na sua casa? Quando isso vai acontecer? Enquanto isso, seus amigos, seus inimigos olhavam para ele e perguntavam:
Onde é que está o seu Deus que não te restaura? Onde é que está o seu Deus que não te ajuda? Onde é que está o seu Deus que não estende a sua mão para você? Essas pressões estão sendo ocasionadas por algo que Efésios capítulo de número 6 diz para nós. A senhora já ouviram falar no dia mau? O dia mau não pede licença. O dia mau simplesmente chega. O dia mau não bate na nossa porta perguntando se tem vaga. O dia mau simplesmente chega, entra e começa a desorganizar as coisas. Paulo, quando está escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo número 6, ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. O dia mau é aquele momento em que a nossa boca amarga as angústias da vida. O dia mau é aquele momento que nós amargamos pressões externas ao nosso redor. O dia mau é aquele dia em que a tempestade se arma em dia de verão. O dia mau é aquele momento em que todas as portas se fecham, os amigos desaparecem e a família nos esquece. O dia mau é aquele dia que a despensa esvazia, sem mandar recado. O dia mau é aquele dia que o diagnóstico chega, sem mandar nenhum tipo de aviso. Você simplesmente é surpreendido por uma notícia que não gostaria de ouvir. O dia mau é aquele dia em que uma família desmorona, um casamento acaba, um filho desvia. O dia mau são esses momentos da vida que não mandam recado. Eles simplesmente acontecem. Eles vêm ao nosso redor e eles começam a pressionar a nossa fé, questionar a nossa fé. O dia mau está pressionando a fé deste salmista, tentando com todo custo abater, forjando argumentos para retirar a sua fé de que Deus poderia restaurá-lo, porque uma verdade eu digo aos irmãos aqui nessa noite ainda, nesta introdução: quando um filho de Deus está passando pelos vendavais da sua vida, ninguém tira do seu coração a esperança. Eu tenho um Deus que cuida bem de mim. Eu tenho um Deus que me sustenta pela destra da tua justiça. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e por minha causa ele ainda há de se levantar. Não existe momento em que as suas mãos não estejam estendidas. Não existe momento em que os seus ouvidos não estejam tapados. Não existe momento que ele não se compadeça dos justos. Porque pode, porventura, uma mãe que amamenta se esquecer do filho do seu ventre e não se compadecer dele. Mas, todavia, o Senhor jamais se esquece de nós. O diabo está tentando pressionar o salmista a fim de, com alguns argumentos, pressionar a sua fé e arrasar as suas expectativas de que Deus poderia restaurá-lo, de que Deus poderia reconstruir a sua vida, de que Deus poderia arrancá-lo daquele cativeiro e colocá-lo novamente entre os seus amigos, entre a sua família, e ele poder, com tanto amor, entrar na casa de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Existem alguns argumentos que o dia mau ele lança sobre a vida deste salmista para o fazer duvidar. E o tema da minha meditação aqui nessa noite é: quando a fé supera o dia mau. Você pode encorajar alguém que está ao seu lado e dizer para ele: você sabe o que acontece quando a fé supera o dia mau? Pergunte para ele: você sabe o que acontece quando a fé supera o dia mau? É o que vai acontecer aqui nesta noite de domingo. Até o final deste culto você vai descobrir o que acontece quando a fé supera o dia mau. Os argumentos do dia mau para tentar abater a fé deste salmista começam por impiedosos questionamentos. Eu sei que eu já repeti algumas vezes, mas é o que está no texto e é o que tem para hoje. Em primeiro lugar, os impiedosos questionamentos partem pela vida destes homens, que no versículo número 3 diz ele: os meus inimigos me questionam o tempo todo, onde está o seu Deus? O dia mau vem relembrar o exilado do questionamento dos seus inimigos ao redor, sem piedade, sem misericórdia. Eles remexiam a sua ferida, porque já é difícil para nós amargar o silêncio de Deus. Já é difícil para nós amargar os momentos em que Deus permite algumas coisas adversas acontecerem na nossa vida.
Mas é mais difícil ainda quando pessoas sem misericórdia removem e remexem na nossa ferida, dizendo: onde é que está o seu Deus? Você não está na igreja todo dia? Você não é membro do círculo de oração? Não fazem décadas que você serve a Deus? Por que Deus está permitindo isso acontecer na sua vida? Eles remexiam a ferida deste salmista, o questionando vez após vez: onde está o seu Deus? Os impiedosos questionamentos eram tão agressivos e sem misericórdia, que este salmista no versículo número 3 diz assim: as minhas lágrimas se tornaram meu alimento de dia e de noite. Eu não sei você, mas quando eu estou passando pelos vales da vida, pelos momentos de dificuldade, a fome vai embora. A única coisa que eu consigo enxergar é oração e cama, mais nada. Não dá vontade de comer, não dá vontade de conversar, não dá vontade de dialogar, não dá vontade de mais nada. A única coisa que eu consigo fazer é oração e cama. E as lágrimas se tornam nosso alimento de dia e de noite. O que este salmista está dizendo no versículo número 3 é que as suas lágrimas se tornaram mais cotidianas do que o seu apetite. Ele tem mais lágrimas para chorar do que apetite para se alimentar. Ele está se alimentando de lágrimas. O sofrimento da sua alma é tão grande que ele se alimenta do seu choro. Enquanto as lágrimas descem amargas em seu rosto, ele parece se alimentar do fel do sofrimento provocado pelo dia mau ao seu redor. Ele está ali e ele diz: as minhas lágrimas se tornaram meu alimento de dia e de noite. Porque o dia mau é cruel, e ele vem bem armado, questionando o cuidado de Deus na nossa vida, alegando que Deus nos abandonou, alegando que Deus nos deixou, alegando que Deus nos deixou ao léu. Será que não foi um dia mau que provocou o coração de Marta e Maria, ao ponto de olharem para o Senhor e dizer assim: se o Senhor estivesse aqui, disse uma delas, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não estava na sepultura uma hora dessas, se o Senhor não estivesse aqui. Será que a viúva de 2 aos Reis, capítulo número 4, não tem lágrimas e algumas pessoas o questionando a ela, dizendo: onde é que está o seu Deus que não impediu o seu marido de morrer e esta crise abater na sua casa, de maneira que não lhe restou absolutamente nada dentro da sua casa para você se alimentar com seus filhos? O dia mau vem nos questionar que Deus nos abandonou. O dia mau nos arma de pessoas ao nosso redor, como a mulher de Jó, que olha para ele e diz: amaldiçoa, abandona, nega, negligencia o seu Deus e morre de uma vez. O primeiro argumento do dia mau são os impiedosos questionamentos, que questionam a nossa fé, questionam o cuidado de Deus, questionam a nossa vida, questionam o nosso caminhar, questionam o cuidado de Deus para conosco. Mas o problema é que o dia mau não para por aí, minhas irmãs. O dia mau continua. E o que o dia mau faz é trazer uma dolorosa lembrança à mente deste salmista. No versículo número 4, ele expressa para nós dizendo: recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se derrama a minha alma em profundo pranto. De como caminhava eu junto à multidão, conduzidos em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. O dia mau fez questão de trazer à mente deste salmista, à memória deste salmista, o tempo do vigor da sua liderança. O tempo em que ele era o líder das caravanas que ia para Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. O tempo em que ele sentia o calor da multidão. O tempo em que ele sentia a unidade dos irmãos ao seu redor. O tempo em que ele estava junto da multidão cantando, adorando, louvando, exaltando. O dia mau faz questão de questioná-lo sobre a perda do cargo que ele tinha de ser este líder animado, amoroso, fervoroso, vigoroso em direção à casa de Deus. Ele tinha pessoas ao seu redor, queridas, amigas, mas o que ele tem agora? Inimigos. Ele tinha a casa de Deus, mas o que é que ele tem agora? Um lugar no exílio, muito distante da sua família, da sua casa, dos seus. O dia mau faz questão de lembrá-lo do tempo, do vigor, da sua liderança em direção à casa de Deus, mas ele não tem mais. De uma maneira muito cruel, o dia mau tenta nos desestabilizar, comparando as tristezas do presente
com as alegrias do passado. Em alguns momentos o dia mal tende a nos provocar a comparar as alegrias do nosso passado com as tristezas do presente, para provocar a nossa fé a duvidar de Deus. É o que acontece com Jó no capítulo número 29, do versículo 2 ao versículo 15, quando ele diz assim: ah, que saudade tenho dos meses passados, dos bons dias em que Deus me protegia do mal, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e mediante a sua luz eu caminhava seguro em meio à densa escuridão. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso permanecia junto de mim, enquanto caminhávamos eu e meus filhos estavam ao meu redor. O dia mau está lembrando a Jó: Deus já guardou você, Deus já livrou você. Em outros tempos a sua família estava unida, os seus filhos estavam vivos, eles estavam próximos de você, mas o que há que você tem agora? Talvez alguém entrou aqui nessa noite e o dia mau está te questionando. Você não pregava, você não cantava, você não liderava, você não adorava, sua família não era unida, você não tinha prosperidade, você não tinha paz, você não tinha muitas coisas. Onde é que estão todas estas coisas agora? E você se lembra. E acontece como acontece com este salmista. Recordo-me dessas ocasiões, que dentro de mim se me derrama a minha alma em profundo pranto. O que é que você tinha e não tem agora, que o dia mau lhe arrancou? O que é que você já teve e não tem mais, que o dia mau levou embora? E você diz esta noite: ah, que saudade! Porque este é o segundo argumento do dia mau. Impiedosos questionamentos, dolorosa lembrança. Mas o dia mau também não para por aí. O dia mau, ele ainda continua os seus argumentos. E no versículo número 10 é possível perceber o terceiro argumento do dia mau. E qual é o terceiro argumento do dia mau? É a língua afiada. Ele diz assim no versículo número 10: como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os meus ossos. É a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o seu Deus? Os insultos não cessavam, as provocações não cessavam. Você quer ver alguém que era provocada incessantemente, causando dor em seu coração? Será que você se lembra de Ana? Quantas vezes ela não foi massacrada pela língua afiada de Penina? E Hernandes Dias Lopes diz que a língua corta mais fundo do que uma faca afiada e chega até os ossos. Aonde uma bala de revólver não tem a capacidade de ferir, as palavras ferem. Aonde uma faca, uma lâmina mais afiada do espadachim na China não fere, as palavras ferem. As palavras têm a capacidade de se fixar tão ferrenhamente no nosso coração, ao ponto de provocar dores externas e internas na mente, na alma e no coração. Pois aonde um tapa não chega, as palavras chegam. E só quem já ouviu a língua afiada das pessoas sabe do que eu estou dizendo aqui nesta noite. Só quem já sentiu o peso da língua, das palavras mal faladas no coração, sabem do que eu estou falando aqui nesta noite. E no dia em que o dia mau chega, ele faz questão de nos cercar de pessoas que sugerem que se você está passando por situações amargas, se você está privado do culto público, se você está enfermo, se você está sendo provado, eles dizem assim: Deus te virou as costas porque você está em pecado. Conta onde é que está o seu pecado. E eles se esquecem, meus irmãos, que nem sempre provação é sinônimo de pecado. Em alguns momentos é um dia mau, é uma aprovação de Deus sobre nós. Os amigos de Jó faziam questão de olhar para ele e dizer assim: Jó, confessa-nos aonde é que está o seu pecado, assim a gente ora por você, Deus te perdoa e restaura a sua vida. Mas que pecado tinha aquele homem? Mas a língua afiada vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo. Mas eu tenho uma coisa para dizer para alguém aqui nesta noite:
Quando o dia mal te cercar de pessoas que te ferem com as suas palavras, não leve em consideração tanto a vida destas pessoas. Elas estão sendo usadas pelo dia mal. Quer um conselho para seguir a sua vida em paz? Só perdoa um por um e vai seguindo a sua vida, porque ao seu tempo Deus trará restauração sobre a sua vida, porque o Deus que arranca do pó necessitado e levanta do monturo aquele que está caído, é aquele que está aqui nesta noite. Perdoe e siga em paz. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga para ele: marcas você vai levar, mas mágoas você não vai carregar. Feridas você vai levar, mas mágoas você não vai carregar. Perdoa! Oh, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. O diabo está ali, armado pela razão, revestido pela tristeza, levantando seus argumentos. E os argumentos do diabo são esses: impiedosos questionamentos, uma dolorosa lembrança e a língua afiada daqueles que o cercavam. Mas se de um lado, pastor Carlos, nós temos o diabo com seus argumentos, quando o diabo terminou de falar, a fé se levantou para poder falar para a vida do salmista. Apesar do diabo estar ferindo o salmista, apesar do diabo ter ferido este salmista exilado, a sua fé está abatida, a sua fé não se perdeu mediante dos ataques. Ele carrega consigo uma certeza inabalável, ele carrega consigo uma certeza que não pode ser mudada. Ele olha, ele começa este salmo e ele não começa lamentando. Na verdade, ele começa o salmo de número 42, não lamentando, não angustiado, não triste, não murmurando. Ele se utiliza da licença poética para poder começar este salmo, apresentando a sua vida como a coxa que suspira pela corrente das águas. A fé deste salmista se levanta para dizer: não, eu estou cansado, não, eu estou aflito, não, eu estou angustiado, não, eu quero parar. A certeza que este salmista carrega é: a minha alma tem sede de Deus, porque a minha sede continua. Apesar de eu estar exilado, apesar de tudo, a minha volta está me oprimindo, apesar dos impiedosos questionamentos, apesar da língua afiada, apesar da dolorosa lembrança, a minha alma ainda tem sede de Deus. A minha sede não acabou, a minha sede não terminou, a minha sede não se extinguiu. Eu desejo Deus, eu quero Deus, eu anelo Deus, eu procuro por Deus, eu busco por Deus. O diabo levou as suas riquezas, o diabo colocou na solidão, o diabo arrancou a alegria do seu olhar. Mas uma coisa o diabo não arrancou da fé deste salmista: a sua sede continua. Eu não sei se você está entendendo aqui nessa noite ou se você está voando, mas o que eu estou tentando dizer aqui neste lugar é que o diabo nos leva a muita coisa. O diabo nos leva a bens, o diabo nos leva a paz, o diabo nos leva a pessoas, o diabo fecha portas, o diabo leva a saúde, mas uma coisa o diabo não nos leva, e é por isso que nós chegamos aqui nesta noite. Tem gente que a porta está fechada, tem gente que a saúde não está boa, tem gente que a calúnia entrou pela sua casa, tem gente que todas as coisas desmoronaram, mas você entrou aqui porque está dizendo: a minha alma tem sede de Deus. A minha sede continua. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, uma coisa nós não perdemos: a sede de Deus. É por isso que no luto a gente faz culto, na doença a gente faz culto, com a porta fechada a gente faz culto, sem alimento em casa a gente vai para o círculo de oração cantar o hino a Deus, sem ter o que vestir nós vamos adorar a
Deus, mas não é para barganhar, não. É porque a alma está dizendo: bens não tem, saúde não tem, alimento não tem, mas Deus, eu ainda quero me dar. Me dá, meu Deus. Eu vim pregar para alguém aqui nesta noite que nada está bem na sua vida, mas você está dizendo: dá-me Deus, dá-me Deus, dá-me Deus, dá-me Deus, dá-me Deus. Onde estão os sedentos aqui nesta noite? Glória, glória, glória. E quando a nossa igreja aqui essa noite, contar com o seu testemunho. Glória, 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 glória. A minha mente caminhava aproximadamente 11 anos atrás da minha existência, 12 anos atrás. Quando eu cheguei na igreja sozinho com 11 anos de idade. Meu pai e minha mãe não são crentes até hoje. Meu pai e minha mãe nunca foram casados, eu morava com a minha mãe. Tenho uma irmã do parte de mãe e 6 do parte de pai. Minha irmã casou muito cedo, foi embora, só eu e minha mãe. Com 11 anos de idade eu sentia uma sede muito grande, eu fui para a igreja só. Sem pai nem mãe para me acompanhar, mas a minha alma tinha sede de Deus. E enquanto a nossa irmã contava aqui o seu testemunho, a minha mente vagava pelos tempos de quando eu cheguei na igreja com 11 anos de idade. Aquela crise terrível, minha mãe sem trabalhar, trabalhando em um sacolão, ganhando aproximadamente meio salário mínimo. Naquela época o salário mínimo já não era muita coisa. E ela não acha que eu não. E eu me lembrei de quantas vezes eu fui para a escola com arroz de tomate no estômago. Eu me lembrei de quantas vezes eu me arrumei indo para a igreja escovando o dente com sabonete. Você já escovou o dente com sabonete? Eu me lembrei de quantas vezes os irmãos chegavam na porta da minha casa para me buscar pela agenda. E eu, sem dizer uma palavra, eles abriam o porta-mala do carro e estava cheio de compras lá dentro. Eu olhava para tudo aquilo e eu não pensava em desviar, eu não pensava em abandonar Deus. Eu não tinha uma mãe para caminhar comigo, muito pelo contrário. Eu ia para a agenda, deixava ela no boteco. Quando eu voltava no boteco, ela estava. Não tinha comida em casa, não tinha roupa boa para poder vestir. Mas de segunda a segunda eu estava na igreja, porque a minha alma tinha sede de Deus. Você consegue levantar as suas mãos nesta noite? Você tem sede de Deus? Se assim como a corça suspira e anseia pela corrente das águas, depois de fugir de intensas perseguições, a sua alma tem sede de Deus nesta noite. O alto do trono está batendo rios de água viva para saciar a sua sede. Beba, 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 beba nesta noite. O Salmo 63, versículo 1, o salmista diz assim: Pai eterno, Tu és o meu Deus e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença. Numa terra árida e exausta e sem água, recordo-me dos meus dias que Te contemplei no santuário para me receber de Teu poder e Tua glória, porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios Te exaltarão sobremaneira, sim,
no Salmo de número 27, versículo 4, o salmista diz assim: uma coisa só eu vou buscar de Deus, e eu espero que Ele realize, que eu possa estar na sua casa por todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do teu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Eu tenho uma palavra para dizer para o justo aqui nesta noite: o justo florescerá como a palmeira plantado na casa de Deus. Eu posso deixar você adorar uns 2 minutos, eu posso? A primeira coisa que a sede de salmista diz é: a minha sede continua. Mas o verso 8 ela diz assim: contudo, de dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. Apesar do dia mal está levando os salmistas a esse lado das lágrimas e ao desalento, ele continua a resistir. Mas não porque ele é resiliente, não porque ele aprendeu a apanhar da vida, mas porque todos os dias, quando ele coloca o pé para fora na cama, ele diz: de dia comigo está a sua misericórdia. A misericórdia de Deus te acordou este domingo, meu irmão. Talvez alguém deitou ontem à noite dizendo: Deus, as minhas forças estão se acabando, Deus. Aonde o Senhor está, Deus? Eu não sei se levanto amanhã, Deus. Você disse isso ontem à noite e agora você está aqui de pé, porque a misericórdia te acordou esta manhã e disse: desperta! Jeremias, em Lamentações 2:23, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e novas se fazem a cada manhã. Pastor, eu não sei quanto tempo o dia mal vai durar, mas eu sei que enquanto o dia permanecer nublado, o posto da misericórdia permanece nos abastecendo. Eu não sou muito de falar isso não, mas já que você levantou as mãos, acompanhe os irmãos. Eu não vou dizer para você nesta noite que talvez hoje o dia mal vai ter fim, mas eu quero lhe dizer que a mesma misericórdia que abasteceu esta manhã vai abastecer na segunda. E se o dia mal não passar na segunda, na terça a misericórdia te levanta, e à noite você canta de novo, à noite você adora de novo, à noite você bendiz de novo. A misericórdia
que eu disse que ia parar. Você não disse que ia desistir. Olhe para ele e diga: eu disse, mas a misericórdia me visitou. Essa canção está na minha boca. A misericórdia de Deus está colocando uma canção na tua boca agora. Solte um glória a Deus na cara do diabo agora, solte. Solte um aleluia bem alto na cara do diabo agora, solte. Você é do mistério, tem a marcha na cara do diabo agora. Solte uma marcha de línguas estranhas agora. Olhe para o diabo e diga: a misericórdia não me abandona, a misericórdia não me deixa, a misericórdia me sustenta, a misericórdia me sustenta, a misericórdia. Diga sai, olhe para a diabetes e diga sai, olhe para a divórcio e diga sai, diga para a exploração, a misericórdia. Mas a fé não para por aí. Depois que a fé diz: eu tenho sede. E depois que a fé olha para o salmista e diz: nós estamos sendo renovados pela misericórdia. E ainda manifesta o ainda palavra da esperança. E a esperança dele é essa. Ele faz questão. Se os inimigos repetem os seus questionamentos várias vezes, a fé repete a mesma esperança 3 vezes. Por que estás abatida, homem? E por que te perturbas dentro de mim? Aleluia! Espera em Deus. Aleluia! Continue esperando. Aleluia! Continue depositando a tua confiança no Senhor. Descanse em Deus. Aporte o barco da tua vida no Senhor. Aleluia! Porque ninguém espera em Deus e para. Ninguém espera em Deus e desvia. Ninguém espera em Deus e é vencido pelo dia mau. Na verdade, esperar em Deus é o único lugar que, enquanto a gente espera, nós somos renovados. Foi isso que o Isaías disse no capítulo 40, versículo 31.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como as águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Ei! Diga para a tua alma nesta noite: continue esperando, pois Deus nos dá asas para voar como as águias. Deus nos dá a força e velocidade para correr com os cavalos. Deus nos fará avançar no dia da nossa exaustão, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor está te esforçando mais um pouco nesta noite. O Senhor está te esforçando mais um pouco nesta noite. Quando a fé supera o dia mau, nós continuamos a nossa adoração. Quando a fé supera o dia mau, a nossa alma é saciada da presença de Deus. Quando a fé supera o dia mau, florescemos como a palmeira plantados na casa de Deus. Quando a fé supera o dia mau, esperamos no Senhor e rompemos as adversidades da vida. A fé vai prevalecer. Fica de pé comigo nessa. Como você quiser. Se você sentir de dobrar os seus joelhos, se você sentir de vir à frente, vem. Se você sentir de abraçar um companheiro, uma companheira da paz. Mas nesta noite, a fé vai prevalecer sobre o dia. Feche os olhos enquanto você quiser agora. Aleluia! Você vai cantar esta canção com os olhos. Palavras não posso explicar. Leva para minhas decisões. Quando todos meus em meio às tribulações, em outro gemido no meu coração. E cante o Jesus.